Sejam todos muito bem-vindos ao canal Evangelho das Boas Novas de Deus. E agora vamos finalizar o nosso estudo sobre a restauração de Israel, que tem como base a lição da CPAD. Se você for aí no canal, você vai ver que já tem os outros dois vídeos, né? O primeiro vídeo a gente abordou um pouquinho a questão do Vale dos Ossos Secos, né? E o segundo vídeo foi abordado a questão da dispersão dos judeus, do povo judeu pelo mundo. Agora vamos abordar Israel como um milagre, né, do século XX. Então, Israel como um milagre de Deus, né? Israel, a nação de Israel, o povo de Deus, poderíamos dizer assim, o povo de Deus, ele foi constituído por Deus, chamado por Deus, para que fosse testemunha de Deus para toda a humanidade, para todos os povos, né? Para que testemunhasse Deus ao mundo. E como também o povo de Deus, ele foi constituído para que ele fosse uma bênção, abençoasse as outras nações, né? Você vai contemplar isso exatamente quando no chamado no próprio chamado de Abraão você vai ver isso, né? Que através de Abraão todos seriam abençoados, né? Partindo dele, partindo de Abraão, todas as famílias da terra seriam abençoadas. Em Gênesis 12, 3 vai falar exatamente isso. E vocês serão benditas de todas as famílias da terra. Eu vou ler aqui o chamado de Abraão, só para ficar mais claro. Gênesis 12. O Senhor disse: sai da sua terra, da sua parentela e da casa do seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você uma grande nação, né? E o abençoarei, eu engrandecerei o seu nome, e você será uma bênção. Abençoarei aqueles que vos abençoarem, amaldiçoarei aqueles que vos amaldiçoarem, e em você serão benditas todas as famílias da terra. Então todo mundo seria agraciado com essa bênção, né? E a promessa do Messias, né? A partir de Gênesis 3:15, né? Então, Israel era para ser uma testemunha para as outras nações, só que ela se desvirtuou, né? Ela seguiu caminhos diferentes, abandonou, poderíamos dizer assim, as promessas de Deus, Deuteronômio capítulo 28. E Israel, quando nós olhamos para Israel como um milagre, você vai ver que Israel, muitas nações, não poucas, tentaram destruir Israel, desde os primórdios bíblicos até posterior, né? Pós-bíblico. Você vê que começa logo os amonitas, um inimigo clássico de Israel, né? Do povo de Deus, que foram os filisteus, né? Os filisteus foram um inimigo clássico. Os edomitas, os amalequitas, os assírios, os babilônicos, né? Que está dentro do contexto do livro de Ezequiel, né? Os romanos, ainda na época, no primeiro século ali, né? Jesus ainda contemplou os romanos ali dominando toda a Palestina, né? O próprio nazismo com a Alemanha buscou destruir Israel, o povo de Deus, né? E você vê isso nos milhões de judeus que foram mortos, né? Como também os próprios palestinos ali, que até hoje se degladiam quando se entram em embates contra Israel para destruir o povo de Deus. Então você vê que muitos, não poucos, já tentaram destruir Israel, mas como Israel é um milagre de Deus, você vê que eles não têm sucesso, eles falham sempre, porque sobre Israel está a mão de Deus, né?
E o texto profético de Jeremias, você vai ver em Jeremias 30:11, que não será Israel que será destruído, mas os inimigos de Israel, eles vão desaparecer, né? Eles vão sumir, né? Em Jeremias 30:11, Deus promete que voltariam para a sua terra, que teriam paz e sossego, né? E ninguém mais iria atemorizar o povo de Deus, né? Jeremias 30:11, né? E se você for observar, para muitos teólogos, né, os ossos secos, né, Israel estava como os ossos secos, já reviveu, né? A primeira parte da profecia de Ezequiel, capítulo 37, ela já se cumpriu, né? Israel já foi constituída como nação, né? O versículo 38 diz assim: olhei e eis que apareceram tendões sobre os ossos, cresceram as carnes, e eles cobriram de pele, mas não havia neles o espírito, né? Então, mas a primeira parte, a composição do corpo do exército, já foi feita. Israel já foi constituído como nação, né? E aí vem a questão: Israel tem, como eu falei, através do seu chamado, através da sua composição como povo de Deus, tem um status entre as nações, né? E você vê, por exemplo, Jerusalém. Quando você olha para Jerusalém, até falei isso na igreja, na aula passada, que foi sobre Gog e Magog, né? Jerusalém é o local hoje no mundo, tem muitos locais sagrados, porque as religiões, elas têm o seu local, seus locais, a sua paisagem religiosa, locais sagrados, onde existe um vasto número de peregrinação para visitar. Até no Brasil mesmo, eu acho que é o Juazeiro, eu acho, onde está a estátua de Padre Cícero, alguma coisa assim. As pessoas peregrinam, muitas pessoas todo ano peregrinam para esse lugar, né, para ver a estátua de Juazeiro. Mas nenhum lugar no mundo, existe vários, mas nenhum lugar no mundo se compara a Jerusalém. Jerusalém é o local mais sagrado do mundo, né? E Jerusalém, ele abriga os locais também, esses locais sagrados, por exemplo, são os locais sagrados das religiões monoteístas e as maiores religiões que compõem o corpo, o maior número de devotos do mundo, é a junção dessas religiões, né? As três religiões que são monoteístas. O que é uma religião politeísta? Acredita em vários deuses. Religiões monoteístas acreditam num único Deus, que só existe um Deus. E essas três religiões que fazem parte ali do campo religioso de Jerusalém, para tornar aquele local o local mais sagrado do mundo, é o islamismo, o judaísmo e o cristianismo. Para o islamismo, lá se encontra a cúpula dourada, é um local sagrado islâmico, né? A cúpula dourada. Para os judeus, lá se encontra o Muro das Lamentações, que é sagradíssimo para o povo judeu. E para o cristão, lá se encontram os locais por onde Jesus andou, foi morto, ressuscitou, né? Então, para o cristianismo é um local sagrado, e você vê que as cruzadas tiveram até um intuito quando os muçulmanos se apropriaram dos lugares sagrados de Jerusalém. As cruzadas tiveram o intuito dessa libertação. Hoje, não tanto em paz, né? Mas convive essa áurea religiosa, essa áurea transcendental, né? O sagrado, né, das três maiores religiões do mundo, né? Israel, como nação, como um milagre de Deus, né, soberana a partir de 1948, né, após passar 18 séculos na diáspora, na dispersão, né? Mas mesmo assim você vê que Israel é um milagre de Deus tão grande que vive sob pressão internacional, né?
todo mundo, não todos os países, mas muita gente quer destruir Israel, né? E Israel vive sobre essa pressão, né? Que vai acabar quando acabar o tempo dos gentios, né? Tem até uma profecia aqui, o texto de Lucas, né? Capítulo 21, 24, e versículo 24 diz: até que os tempos gentios se completem, Jerusalém será pisada por eles. Quer dizer, vai viver essa tensão constante na sua terra ali, né? No seu campo existencial. Mas quando o tempo dos gentios se completar, isso vai cessar definitivamente, né? E aí vem a questão, a restauração espiritual de Jerusalém, né? O espírito eles precisam reconhecer, né? O Messias, eles precisam reconhecer que Deus ele já enviou o seu filho, né? Já enviou o Messias prometido, né? E isso acontecerá com a segunda parte da restauração de Israel. Como nação já foi feita, agora a restauração espiritual de Israel, né? Zacarias, base bíblica, né? Vamos à base bíblica. Zacarias, o profeta Zacarias, no capítulo 12, o versículo 10, ele traz a profecia de que o Espírito seria derramado, né? Sobre o povo, né? A casa de Davi, os moradores de Jerusalém, e eles reconheceriam Jesus, né? E teriam o pavor, a angústia de terem feito o que fizeram, né? Eu vou ler o versículo. E sobre a casa de Davi e sobre os moradores de Jerusalém derramarei o meu espírito da graça e de súplica. Olharão aquele a quem transpassaram e plantearão, né? Terão um temor, né? Por ele como quem planteia por um filho único, né? Pelo filho único. E chorarão por ele como se chora amargamente pelo primogênito. Então você vê que quando eles compreenderem, né, que o Messias já veio, você vê que o choro deles será o choro com a angústia dele, com a perda de um filho, né? O texto descreve aqui que eles chorarão, que eles plantearão, né? E Ezequiel, no capítulo 37, o versículo 23 ao 28, vai falar dessa purificação, né? Onde o povo nunca mais se contaminará através da idolatria, ou abominações, transgressões, apostasia, né? Não haverá mais contaminação, né? Eles seriam um povo de Deus, como sempre, como era para ter sido, e Deus seria o seu Deus, o seu único Deus. Versículo 23, né? O povo terá um pastor agora, né? E o povo terá uma conduta diferente, né? Andarão no juízo de Deus, guardarão os estatutos, observarão a palavra de Deus. Versículo 24, né? De Ezequiel 37, versículo 24. O versículo 25 diz que eles habitarão na terra da promessa, né? E dessa vez para sempre, onde ninguém os mais tirariam de lá, né? E o versículo 26 diz que Deus vai fazer uma aliança de paz, né? E essa aliança agora será uma aliança eterna, né? E traria bênçãos sobre ele, né? Seriam estabelecidos ali, multiplicados, e o santuário estaria no meio deles para sempre. Para sempre. Versículo 26, né? O versículo 27 diz que o tabernáculo estaria ali entre eles, né? E Deus seria o seu Deus e eles seriam o seu povo, né? O versículo 28 diz que as nações reconhecerão o Senhor, né? Que santificou Israel. Israel será agora a imagem de Deus, né? E as nações reconhecerão o Senhor, né? E o santuário
comprovará a presença de Deus. No capítulo 37, o versículo 14, ainda sobre essa segunda parte da restauração de Israel, a restauração espiritual, né? Ezequiel 37, 14 vislumbra exatamente essa promessa, né? O Espírito estará neles, né? Estará completa a restauração e Deus cumpriu a sua promessa. Eu vou ler esse versículo. Porém em vocês o meu Espírito, Deus vai colocar o Espírito, né? Vocês viverão, porque a primeira parte do corpo como nação já foi constituída. E eu estabelecerei na sua própria terra. Vocês saberão que eu sou o Senhor. Eu falei e eu cumpri, diz o Senhor, né? E diante de tudo isso, o que resta para nós, o que nos resta como cristãos, né? É orar. Nós precisamos orar, clamar para que as promessas de Deus se cumpram, orar por Israel, né? O salmista, no Salmo 122, o versículo 6, ele nos conclama a isso, a orarmos pela nação de Israel. O Salmo 122, versículo 6 diz: orem pela paz de Israel, que sejam prósperos aqueles que a amam, né? Então, essa obrigação, orarmos por essa restauração agora espiritual da nação de Israel, né? E aí, para concluir, qual a conclusão que podemos fazer? Qual é a conclusão que nós podemos tirar de tudo isso, né? É que Deus cumpre as suas promessas, né? Se não fosse Deus, Israel nem existia como nação. Como muitas outras nações desapareceram, com Israel não seria diferente. Se não fosse a mão de Deus, Israel já não mais existia entre as nações. Já teria sido eximada, né? E isso mostra que a palavra de Deus ela se cumpre. Em Mateus, no capítulo 24, versículos 35, diz que pode passar o que passar, né? Porém a palavra de Deus ela não passa, ela permanece, né? Quer dizer, o que Deus falou vai prevalecer, prevalece o que Deus falou mesmo diante das atemporalidades existenciais, né? As coisas que vão mudando, mas a palavra não muda, e também a palavra ela sempre vai se cumprir. Mateus 24, 35, passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. E também Jeremias, no capítulo 1, no versículo 12, mostra que Deus, ele vela pelaquilo que ele fala, ele vela pela sua palavra, né? O texto diz que o Senhor me disse, você viu bem, porque eu estou vigiando para que a minha palavra se cumpra. Então Deus vela pela sua palavra, né? E nós vemos que Deus, ele cumpriu a primeira parte da promessa, da promessa que ele fez para Israel, né? Israel ele é constituído, é um grande milagre de Deus. Israel foi constituída como nação, né? 1948, né? E para nosso privilégio como brasileiros, ter um brasileiro ali conduzindo, né, esse processo nas Nações Unidas, né? Isso mostra a misericórdia de Deus, né? Que também devemos olhar para essas promessas e vermos a misericórdia de Deus para o seu povo, que Deus é misericordioso. O quanto da misericórdia de Deus você já vivenciou, né? O quanto dessa misericórdia, né? Mesmo diante de você ser falho, Deus ser falho, né? De nós como cristãos sermos falhos, sermos pecadores, né? Maus muitas vezes, porque cometemos iniquidades, mesmo sabendo que é errado, nós cometemos. Mas a misericórdia de Deus é a causa de não sermos consumidos, por ele ser um Deus pessoal, misericordioso, e por termos um Senhor, Jesus Cristo, que intercede por nós. Ele vivenciou tudo, ele provou, ele passou por tudo que nós passamos, e ele é o nosso intermediador perfeito, o nosso sumo sacerdote, que sabe as nossas dificuldades, porque vivenciou essas dificuldades quando estava aqui na terra, né? Como homem e como Deus, né? E Deus ele transformará Israel em uma nação poderosa, né? E luz, como sempre foi o propósito
para as outras nações, onde elas olharão, como nós lemos no texto lá em cima, as nações olharão e verão a reconstituição de Israel, e olharão e reconhecerão o Deus de Israel. Então, finalizamos, né? Finalizamos nosso estudo, né, sobre a restauração de Israel, né? Falamos sobre essa restauração, o Vale dos Ossos Secos, a dispersão, como Israel foi disperso entre as nações, e agora Israel como um milagre de Deus. Espero ter contribuído com você. Não sei se você é professor, se não é, da escola dominical, ou aluno mesmo. Espero ter contribuído com a sua vida. Espero ter trazido uma palavra e uma explanação do texto que tenha trazido esclarecimento para a sua compreensão bíblica. Que Deus os abençoe.